Irmãos, a paz do Senhor para todos. Amém? Bênção de Deus. Aproveitando que vocês estão em pé, abram suas Bíblias aí no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo de número 1, a partir do verso 12. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso de número 12. Vamos trabalhar um pouquinho nesse texto nessa noite, juntamente com os irmãos, e que Deus nos conceda sempre da sua graça para que possamos aprender mais um pouco da sua palavra. Filipenses, capítulo 1, verso 12. Todos encontraram? Muito bem. Antes de tudo, é somente justificar aqui a ausência do nosso pastor, tá? O nosso pastor, nós postamos aí pela manhã, que o irmão dele não está bem de saúde, não é? E o pastor está passando o dia todo com o irmão dele lá no hospital, não é? Então, imagina o que é o plantão de um hospital ficar o dia inteiro, né? Então, ele deve estar chegando em casa agora. E vamos continuar orando para que o Senhor tire o nosso querido irmão lá daquele leito do hospital, né? Que a saúde dele venha a ser restabelecida. Então, esse é o motivo da ausência do nosso pastor na noite de hoje, né? Diga-se de passagem, faz muita falta, viu? Faz muita falta o nosso pastor nas ministrações de quinta-feira. Mas vamos lá, Filipenses capítulo 1, verso número 12, diz o seguinte: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me acontecem contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar da palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e porfias, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contentação, não puramente, julgando acrescentar as aflições às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Pai, mais uma vez nós te oramos, ó Deus, e bendizemos a Ti, pela Tua infinita bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, Deus, pela Tua provisão, e pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, para meditarmos um pouco juntamente, ó Deus, com toda a congregação reunida aqui, e os que estão em casa também, na Tua palavra nesta noite. Senhor, nada temos, Pai, nada temos se do Senhor não vier. Pai, e é nessa confiança, Pai, que nós estamos aqui nesta noite, aleluia, para ouvir o que o Senhor tem para cada coração, aleluia, aqui nesse lugar, para a glória do nome do Senhor. Fica conosco, Pai, no nome do Senhor. Amém. Amém. Pode sentar. Queridos, vivendo as oportunidades em tempos de crise. Vivendo as oportunidades em tempos de crise. Olha que
momentos de crise também são momentos de conhecermos melhor as situações, conhecermos melhor o Senhor, vivermos mais perto dEle, porque é no momento de crise, muitas vezes, que a gente para mais um pouquinho, né? Parece que as coisas apertam mais, a gente fica um pouco mais, né? Próximo do Senhor. Não deveria ser assim, mas quando tudo está bem, parece que a gente vai deixando as oportunidades passarem, não é? Então, não falta nada, tudo está bem, por que eu vou correr e me preocupar com oportunidades? Elas já batem à minha porta, porque de tudo, de repente, eu estou tendo a saúde, estou tendo o emprego, estou tendo a família, tenho de tudo. Então, as oportunidades para mim muito pouco vão, de certa forma, me movimentar quando tudo está bem. Mas viver as oportunidades, né? Ou aproveitar as oportunidades em tempos de crise é crescimento para todos aqueles que, né, desejam conhecer mais do Senhor, desejam estar mais perto dele, não é? E Paulo, quando escreve essa carta à igreja que estava em Filipos, né, ele estava na prisão, em Roma, e o interessante é que em todo esse texto que nós vamos estar conversando um pouquinho, a gente vê, né, Paulo preso, a gente vê Paulo preocupado com a igreja, a gente vê Paulo preocupado com os irmãos, e vê também Paulo sendo agradecido àqueles que com eles intercediam, não é? Mesmo estando na prisão, mas a palavra do Senhor não estava presa, não é? A palavra do Senhor ela nunca vai estar presa, sempre ela vai estar, aleluia, ao dispor de cada um de nós, independente das situações que possamos estar passando, não é? Vamos ter sempre a palavra do Senhor na nossa boca para continuarmos proclamando o evangelho do reino do céu, não é? Então, oportunidade elas não faltam, não é? Então, em tempos de crise se cresce, em tempos de crise se amadurece, em tempos de crise a gente tem mais estrutura, em tempos de crise a gente aprende a valorizar mais a nossa vida, a gente valoriza a família. A prova disso é essa pandemia, não é? Que acabando de passar, a gente vê o tanto que nós precisamos já chegar mais ainda aos pés do Senhor. No momento de crise, a gente veio para a casa do Senhor, os que não vieram ficaram em casa, começaram a orar mais, começaram a evangelizar mais os seus parentes que não podiam estar na igreja, e, contanto e espero eu que todos nós tenhamos aproveitado e continuamos aproveitando, aleluia, os momentos de crise que muitas vezes batem às nossas portas, e diga-se de passagem, sem avisar. Crise, dificilmente, né, ela nos avisa com antecedência. Quando a gente pensa que não, a gente está no meio da crise, né? E estamos no meio de um furacão, muitas vezes, em alguma situação, a gente precisa parar, precisa ver que não tem nada perdido e que aquele é um momento que eu devo aproveitar e levar aquele momento em edificação para toda a minha vida. Quem aí não parou no momento desse para pensar o tanto que você cresceu alguns anos atrás em um momento de crise? Tanto que isso nos estruturou. A gente conversa com muitos irmãos, né? Nós temos também as nossas histórias, claro, e, de certa forma, nós fomos um dia alimentados pela palavra em um momento que nós precisávamos ouvir a voz do Senhor, mas de perto. Então, tiremos esses momentos de angústia, de aflição, né? Para que possamos crescer cada vez mais. Não crescer segundo o nosso conhecimento somente, não. É crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é bom, isso é bênção de Deus, quando nós adentramos por esse caminho, aleluia, e verificamos que vale a pena estar preocupado com o nosso crescimento, aleluia, em Cristo Jesus. E Paulo, né, ele mesmo preso, ele passa a encorajar os irmãos que estão, né, fora da prisão. Sabe por quê? Dentro do coração de Paulo, um homem que, né, de certa forma, muito experimentado, muito perseguido, né, preso, né, passado por muitas situações, ele já tinha passado, mas Paulo continuava crendo, aleluia, no evangelho que transformou a sua vida. Paulo continuava acreditando que aquele evangelho que transformou a sua vida poderia também transformar
a vida de muita gente que pudesse estar vendo Paulo, ou que pudesse somente ouvir Paulo, aonde ele passasse também, escrevendo as suas abençoadas cartas. E olha, né, Timóteo e muitos outros foram pessoas que conviveram com Paulo e tiveram ali experiência de sobra para que no momento da crise pudessem também estarem preparados, aleluia, para vencer as adversidades quando a crise chegar. Olha, tem coisas que nós ainda vamos passar, escutem, tem coisas que nós ainda vamos passar, que somente aquele que estiver firme na palavra do Senhor, firme com o Senhor, ele vai vencer. Outros não vão vencer porque os fundamentos da sua fé não estão na palavra do Senhor. E quando não temos o fundamento de fé na palavra, nós ficamos, né, de certa forma, jogados ao léu. A Bíblia diz que é como a palha, não é? Que o vento pega e leva para onde quer. Então, para sobreviver em momentos de tempestade, em momentos de crise, precisamos estar na direção e na presença do Senhor. Aleluia. Somente assim é que as pessoas olharão para nós e verão em nós pessoas que foram transformadas pela palavra, aleluia, e que de certa forma estão vencendo mais fácil. Olha que vence com mais facilidade aquele que espera no Senhor, aqueles que faz de tudo que tem passado um proveito para o seu crescimento espiritual. Mas, assim como Paulo, o crescimento espiritual não se cresce de qualquer maneira, não, né? Nós crescemos quando nós fundamentamos a nossa fé em Cristo, aleluia, e começamos a viver uma vida que o agrade, uma vida que seja direcionada por Ele. E no verso 12 ele começa dizendo o seguinte: e quero, irmão, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, né? A situação de Paulo trouxe, né, para aquele momento um fundamento maior da fé para aqueles que estavam vendo Paulo na prisão e não podiam fazer outra coisa a não se orar por Paulo, né? E Paulo passa a encorajar eles, diz: olha, né, isso tudo tem um proveito, né? A minha prisão, ela não é de graça, né? O meu sofrimento aqui nessa prisão, tudo isso é um propósito de Deus. Isso é o que Paulo estava passando para aqueles irmãos que, em outras palavras, diz: olha, se encorajem, eu estou aqui, mas eu sairei daqui, eu estou aqui, mas eu vou vencer, e vocês que estão aí fora permaneçam firmes, né? Continuem intercedendo pela minha vida, mas continuem com o propósito de continuar na presença do Senhor. Queridos, e quantas vezes nós não somos, né, pegos nessas situações também, onde encontramos os momentos de batalha, e quantas vezes a gente não se acovarda, quantas vezes a gente não começa a olhar para as lutas, quantas vezes a gente não começa a olhar, né, para o problema que foi criado, o problema vai nos sucumbindo, a gente vai lutando, mas por falta de convicção, por falta de administrar em Cristo esse momento de crise, a gente vai, né, ficando fraco na fé. Mas olha, assim como Paulo passa por essa experiência, ele diz que isso, de certa forma, não é, traria maior proveito para o Evangelho, é porque a convicção de Paulo era maior do que as circunstâncias da vida que ele passava naquele momento. Isso é interessante para nós. Não são as circunstâncias, nem as dificuldades que vão tirar de nós o desejo, a alegria de servir ao nosso Deus. Seja qual for a situação, nós precisamos nos manter animados. Precisamos nos manter animados em Cristo, não é? Só se anima, querido, só se manter animado quando Cristo é o centro, aleluia, não é, da nossa direção. É quando nós começamos a olhar para as crises e tiramos proveito dela, aleluia, e vemos o Senhor trabalhar. E vemos o Senhor trabalhar em nosso favor. Mas, quando Paulo diz que tudo aquilo, né, tinha de certa forma, né, algo maior para que eles fossem também passando, Paulo procurava tirar proveito daquela situação no momento em que ele poderia estar pensando: já que eu estou preso, o que mais me importa? Já que eu estou aqui, né, nessa prisão, o que mais vai me importar para que eu faça na vida?
ele poderia, de certa forma, pensar dessa forma. Mas olha, aquele que aceitou Cristo como Salvador um dia, aquele que resolveu largar o mundão lá fora, né? E veio para a presença do Senhor, nós temos que entender isso, aleluia, que diante das lutas, que diante da dificuldade, o Evangelho vai continuar sendo mais forte dentro das nossas vidas. Um Evangelho que transforma, um Evangelho que faz do homem uma nova criatura, aleluia. Um Evangelho que pega o mais vil pecador e traz ele e faz um filho amado, um filho transformado, um filho querido, aleluia. E hoje nós podemos estar aqui nessa noite e dizendo, Senhor, que bom que um dia eu procurei tirar proveito no momento da crise e o Senhor me achou, aleluia. E o Senhor me encontrou, não porque merecemos, não, mas é somente pela sua bondade e pela sua misericórdia é que nós podemos estar aqui nessa noite, aleluia, louvando o nome do Senhor, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque não são as crises que vão me fazer parar. Não pare não, irmão, não para não. Vamos continuar avançando, tá bom? O tempo que nós estamos aqui na terra está acabando. Então, se nós começarmos a pensar que os momentos de crise serão mais fortes do que a nossa própria vontade de vencer, nós vamos parar. Mas olha, para que não venhamos parar, nós precisamos sempre continuar, aleluia, pregando a palavra, procuramos continuar nos mantendo animados, aleluia, e procuramos, de certa forma, a estar com as nossas vidas na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Abriram-se naquele momento da prisão de Paulo novas oportunidades para testemunhar do Evangelho, né? Então as oportunidades vêm, não é para que a gente se cale não, é para que a gente fale, né? É para que a gente testemunhe na hora que as oportunidades chegarem, é para quando tiver alguém na família, ou alguém que a gente conhece passando um momento de crise, a gente chega e tem aquela oportunidade de dizer, Senhor, me dá uma oportunidade no momento da crise desse irmão, desse amigo. Eu preciso ir lá e dizer que essa oportunidade também pode chegar na vida dele hoje. Essa oportunidade pode transformar também a sua vida. Você que veio ao templo nessa noite, você que está em casa e está pensando que vai desistir, não desista não. Tira desse momento que você está aí, né, um pouco cabisbaixo, um pouco calado, um pouco desanimado. Tira desse momento um momento de aprendizado para a sua vida, aleluia, e lembre que vale a pena continuar pedindo a direção do Senhor também nos momentos de crise. Busca-se, aleluia, aquele que tem necessidade. É por isso que nós temos essa necessidade de buscar ao Senhor, aleluia, continuamente. E Paulo diz também em Romanos 1, verso 16, ele diz, olha, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, né? Então, não se envergonhar do Evangelho é pregar o Evangelho em todo o tempo, né? É dizer o que o Evangelho tem feito nas nossas vidas, é dizer quem nós éramos antes e dizer quem nós somos hoje, aleluia. Somos transformados, somos igreja do Senhor, né? Somos uma igreja viva, somos um povo que ora, somos um povo que consagra, mas acima de tudo um povo que está, aleluia, aguardando a volta do Senhor, quando virá para buscar a sua igreja, aleluia, e partiremos para morar com Ele na glória eternamente. Mas olha, não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque Ele tem poder para transformar a vida do mais vil pecador e fazer dele, aleluia, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, Paulo vivia isso naquele momento, né? E que bom que a gente pode para hoje, e podemos ouvir um pouco do que Paulo deixa escrito para aquela igreja, e Paulo incentiva para que eles se mantivessem animados. No verso 13 ele diz o seguinte, verso 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, né? A primeira oportunidade que Paulo pôde testemunhar veio justamente para aqueles que estavam o guardando, né? Então, assim,
como aqueles guardas mudavam de plantão, todos eles tiveram a oportunidade de ouvir de Paulo acerca do Evangelho. Não ficou ninguém ali que Paulo não tivesse a oportunidade de pregar para eles. Mas Paulo poderia se reservar o direito de ficar quietinho, calado, ali na sua prisão, esperando o momento do julgamento e ver o que é que decidiriam acerca dele. Mas olha, oportunidades não se perdem. Sabe por quê? Oportunidades, muitas delas não temos uma segunda oportunidade. Elas não voltam mais. Então, ou temos e aproveitamos a oportunidade de uma vez só, ou então passa e a gente vai somente lamentar e dizer, eu podia ter feito, eu podia ter falado, mas eu não fiz e eu não falei e o tempo passou. Mas olha, antes que o tempo passe, vamos continuar falando do amor de Cristo, vivendo esse Evangelho, aleluia, e dizendo para esse mundão que está lá fora, somente preocupado com muitas outras coisas, mas fora da presença do Senhor, e dizer para eles que eles vivem também numa crise, porque o homem sem Cristo, ele vive em crise constantemente. Mas olha, há um Deus que pode mudar esse quadro, mas Ele vai mudar, aleluia, quando nós também nos posicionarmos e não calarmos a nossa boca e continuarmos dizendo para eles que, sim, vale a pena, aleluia, trabalhar, vale a pena viver o Evangelho que transforma, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Evangelho que Paulo pregava era o Evangelho vivo, era o Evangelho que transformava, é o Evangelho que continua transformando, e Paulo tinha essa preocupação. Quando ele escrevia as cartas, ele começava a dizer, aquele momento que ele estava vivendo, mas ele não diz, olha, eu vou ser derrotado, eu vou me acabar, né? Eu vou perder a batalha. Ele diz, olha, eu estou preso, mas a palavra não está presa, ou seja, eu continuo animado, né? Eu continuo esperançoso. E quantas vezes nós não perdemos a esperança? Quantas vezes nós não perdemos o ânimo no meio da caminhada? Quantas vezes nós não paramos e dizemos, não, parei por aqui, não tem mais como avançar, não tem mais como ir à frente, porque não há mais espaço, não há mais escape para a minha vida. Aí a gente volta para a palavra, a gente começa a meditar novamente, Deus usa alguém, manda alguém falar conosco, e aquele momento a gente tira, aleluia, como um momento que seria único em nossas vidas. O momento em que fomos socorridos pelo Senhor, o momento em que resolvemos parar para ouvir a voz do Senhor. Por que nós não paramos nos momentos de crise, queridos? Porque muitas vezes a gente não para. Por que a gente muitas vezes prefere dar cabeçada na vida do que parar para ouvir o Senhor? Quantas decisões nós tomamos em momentos de crise que arrasa com as nossas vidas, que decide o nosso futuro de uma maneira terrível. Por que a gente não resolve parar e ouvir o Senhor? É porque nem sempre o que o Senhor quer em nós e através de nós é o que nós queremos. Nem sempre o que o Senhor quer em nós e através de nós é o que nós queremos. Então, como a gente sabe, muitas vezes, como sabemos que a vontade do Senhor vai contrariar as nossas vidas, a gente prefere, muitas vezes, não ouvir o Senhor para não sermos contrariados. Mas, pasmem com as decisões que muitas vezes tomadas erradas, elas podem refletir em todo o nosso futuro, tanto na esfera humana como na esfera espiritual. Então, o que é que se faz nesses momentos? Né? Para e aproveita a oportunidade que temos na vida e precisamos, aleluia, aproveitar da melhor forma possível, aleluia, em defesa da nossa fé, em defesa da pregação do Evangelho, aleluia, porque tudo provém de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes nós ficamos vendo as coisas acontecer perto de nós e não saímos em defesa da nossa fé? Quantas vezes a gente vê as coisas acontecendo, pessoas tomando o caminho errado, pessoas muitas vezes falando o que não deve, pessoas muitas vezes murmurando da vida, murmurando das situações, e a gente não para nem para defender, né, a fé que nós professamos.
A gente prefere muitas vezes concordar com aquilo que não tem respaldo na palavra, de que dizer para aquela pessoa que tudo está errado e que ele precisa parar e que ele precisa, aleluia, ouvir a voz do Senhor para tomar decisões acertadas no Senhor. Então, por que não podemos perder oportunidade, né? Principalmente em tempos de crise? É porque são 3 coisas que não voltam atrás, né? Primeiro, a flecha lançada, a palavra pronunciada e a terceira, a oportunidade perdida. Tem coisas na minha juventude, quando eu morava lá em Campos Sales, no Ceará, né? Está aqui a Cacilene, fica de pé, Cacilene aqui, é lá de Campos Sales, está passando aqui por Brasília, não é? É lá do nosso tempo também, que ali estávamos servindo ao Senhor. Obrigado, Deus o abençoe, não é? Está cultuando o Senhor conosco nessa noite. Então, tem oportunidade na minha vida que eu deixei passar, lá quando eu estava ainda na minha juventude, ainda solteiro, que ainda hoje eu paro e digo, mas se naquele tempo eu tomo essa oportunidade, hoje as coisas poderiam ser diferentes um pouco mais na minha vida. Mas eu preferi naquele tempo ouvir a minha própria voz, o que eu próprio falava, de que deixar aquela oportunidade onde Deus poderia trabalhar em mim e através de mim, e eu deixei passar. Mas olha, como se passou, não volta mais. Mas estamos aqui, estamos vivos, estamos bem, estamos servindo ao Senhor. Amém? Então, não deixemos as oportunidades passar, porque elas não voltam mais. Mas esse é o nosso tempo. Esse é o tempo de fazermos a obra do Senhor. Esse é o tempo de continuarmos proclamando, aleluia, as verdades do Evangelho, as verdades que transformam, aleluia, as verdades que traz vida, né? Assim como nós temos vida, muitas pessoas também precisam ouvir do Senhor, aleluia, essas verdades e esse Evangelho que tem poder para transformar a vida do homem. No verso 14, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo estava preso e os cristãos se dividiram entre aqueles que apoiavam Paulo, que estava também comungando da mesma fé de Paulo, e outros que, de certa forma, como ele vai dizer mais na frente, estavam pregando o Evangelho por porfia, por inveja, né? Mas ele encoraja aqueles que estavam com eles, e ele diz, olha, a palavra não está algemada. Eu estou aqui na prisão, mas olha, vocês estão aí e vocês podem continuar encorajados e continuar proclamando, aleluia, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que vale a pena para nós, né, é continuarmos assim como aqueles irmãos que viam aquela situação de Paulo, mas ouviam de Paulo mesmo na prisão, dizendo para eles que eles precisavam continuar animados. Então, o que é que faremos, queridos, em tempo de situações complicadas? A gente para, a gente ouve a voz do Senhor, a gente toma as decisões acertadas no Senhor e não em nós mesmos. Então, você jovem, você irmão, você irmã, nós que estamos aqui nessa noite, precisamos sempre consultar ao Senhor em nossas decisões a serem tomadas, para que depois a gente não venha chorar e ser tarde demais o nosso choro e teremos que pagar mais caro para voltar e conseguirmos aquilo que muitas vezes poderíamos ter conseguido bem antes, mas por não ouvir ao Senhor, né, a gente desanimou, a gente não fez como aqueles irmãos, né, e Paulo diz que eles continuavam, né, eles continuavam com muito bom ânimo, mesmo eles na prisão, mas eles com ousadia falavam a palavra do Senhor. Deus tem requerido de mim e de você, nesses últimos dias, ousadia. Ousadia. Graças a Deus que aqui nós temos uma igreja ousada. Temos uma igreja ousada, uma igreja que não para, não é? Uma igreja que vive constantemente em movimento. Aqui os irmãos oram, aqui os irmãos evangelizam, né? Aqui os irmãos louvam, pregam a palavra, né? Aqui os irmãos vivem a palavra, aleluia. E essa movimentação, glória a Deus, nos permite estarmos mais perto do Senhor, também
nos momentos de crise e nos mantemos animados e sabemos aproveitar, aleluia, os momentos que chegam para nós, que não podem ser desperdiçados. Aqui tem alguns irmãos que já estão em casa, que já trabalharam muito, se aposentaram, mas quantos não foram usados pelo Senhor e tomaram decisões no trabalho, muitas vezes até para mudar a vida de alguém. E tem vezes que isso é um confronto em nossas vidas. A gente está lá no local de trabalho e os colegas muitas vezes nos colocam em algumas situações, querem nos colocar para ver se nós estamos com a nossa fé fundamentada no Senhor. E muitas vezes querem até fazer a gente concordar, né, com aquilo que não pode ser concordado segundo a palavra do Senhor. Em uma certa vez eu me deparei com uma situação de um irmão, onde eu precisava parar para ouvi-lo e trazer ali um posicionamento do que aquele irmão queria. E, devido a ser uma pessoa bem próxima minha, né, eu cheguei para ele, ouvi o que ele tinha para falar e falei o seguinte: você continua sendo o meu irmão querido, pessoa com quem eu tenho afinidade. Mas uma coisa é nós temos afinidade com alguém, né? Temos como irmão em Cristo, outra coisa é nós ir concordar com o pecado daquela pessoa. Então precisamos separar muito bem isso também nos tempos de crise, não é? Porque as crises que chegam para as pessoas, né, nós somos procurados por eles também, para que sejam orientados por nós, mas a gente precisa ter ali a graça do Senhor, o conhecimento do Senhor, a ousadia do Senhor e uma palavra certa, aleluia, para ministrar na vida daqueles que precisam também ouvir de nós, como igreja do Senhor, aleluia, algo que confronte o seu pecado, algo que confronte a sua vida, mas que acima de tudo também lhe dê vida, né? E para ter vida, somente quando nós partimos para ter, aleluia, comunhão com o nosso Senhor. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousavam falar a palavra, né, mais confiadamente, sem temor. E o que a gente tira de lição isso, desse versículo nessa noite? A igreja não pode se calar diante de todas as provações que passamos, pois a motivação de Paulo fez, né, aqueles irmãos aproveitarem para falar, aleluia, para anunciar o evangelho que produz vida e uma vida eterna e uma vida com abundância no Senhor. Então nós temos motivo de sobra. Olha, nós temos motivo de sobra para continuarmos aproveitando as oportunidades que advêm. Então tire proveito. Vamos tirar proveito na hora da dificuldade. Vamos tirar proveito na hora que a gente precisa parar mais um pouquinho também para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Antes de tomarmos decisões que podem decidir o futuro de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 16. Uns por amor, sabendo que fui preso, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho. Os que reconheciam em Paulo como defensor do Evangelho, né, não medi esforços para proclamar as verdades, aleluia, a qual Paulo criam, né? Então, para que a gente possa proclamar a verdade para alguém, a gente precisa crer primeiro, né? Quando a gente crê, né, quando a gente tem essa convicção, as verdades da palavra, elas chegarão a outras pessoas, aleluia, assim como Paulo tem essa experiência. Diz, olha, eu fui colocado aqui porque pelo amor do Evangelho, né? Eu estou aqui porque eu tomei essa decisão. Então, as decisões que Paulo tomava, né, por onde ele passava, Paulo tomava as decisões, muitas vezes até sem querer, mas por ouvir a voz do Senhor, por obedecer a Ele, né, por saber que algo melhor esperava. Então, quantas aflições Paulo passou, quantas aflições nós passamos, mas o mesmo Deus, né, que cuidou de Paulo na prisão, o mesmo Deus que livrou Paulo em todo momento, é o mesmo Deus que continua cuidando da igreja nos dias de hoje. Aleluia! Somos sim cuidados pelo Senhor, somos sim por Ele direcionados. Então, não há motivo para parar, não há motivo para desanimar, aleluia, porque vale a pena
continuar servindo ao Senhor com alegria. Um por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho. E o que tiramos também de proveito nisso? Na lição desse texto, o mundo sempre vai se opor a tudo que faz do homem uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha, somos fortes em Cristo, somos uma igreja que prega, somos uma igreja transformada, somos uma igreja que vive a palavra, aleluia, e somos uma igreja que aguarda a volta do seu Senhor, aleluia. Então, isso é a Detag Setuó, isso somos nós. Por onde passamos, nós precisamos continuar, né, trabalhando em defesa da nossa fé, tá? Em defesa dos nossos princípios, princípios segundo a palavra, não princípios segundo o que nós pensamos que é, nem como a sociedade, nem como o mundo quer impor, mas o crente em Jesus Cristo, ele tem princípio e princípios segundo a palavra não podem ser negociados. Não podemos negociar aquilo que não há respaldo na palavra. Então, nós, como igreja viva, como igreja transformada, que prega a palavra, que vive a palavra, aleluia, um dia teremos uma recompensa por tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos perseverar, vamos continuar animados, vamos continuar servindo ao Senhor, vamos continuar, aleluia, ouvindo a sua palavra, vamos continuar crendo nesse evangelho, aleluia, que transforma o homem, faz do homem uma nova criatura, aleluia, e prepara ele para morar com o Senhor na glória eternamente. Verso 19, porque sei disso que me resultará salvação pela vossa oração e pelo vosso socorro no Espírito de Jesus Cristo. Paulo continua, aleluia, convertendo tudo isso para a pregação do Evangelho e a intercessão que os irmãos faziam por ele mesmo na prisão. Interessante isso, né? É que ele converte tudo. Ele poderia tirar aquele proveito de crise para, de repente, querer barganhar com aqueles que o tinham prendido, para querer barganhar, para que o julgamento dele, de certa forma, não é, fosse mais brando, né, e aquelas acusações que eram impostas a ele, né, pudesse ser, de certa forma, tirada, e ele dizer, não, vamos aqui negociar, porque vai ser melhor para mim, eu vou sair mais rápido dessa prisão, eu vou sair mais rápido dessa situação. Mas Paulo, como bom soldado de Cristo, aleluia, e aquele que é um bom soldado de Cristo, ele não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, aleluia, ele precisa continuar desembaraçado e continuar servindo ao Senhor. Então Paulo prefere esperar, Paulo prefere dizer para os irmãos que aquele momento era um momento, né, temporal, que aquilo ia passar, mas que mesmo se demorasse um pouco, eles precisavam continuar, aleluia, convertendo tudo aquilo para o amor do Evangelho e para a transformação da vida das pessoas. Então, tudo só tem sentido em nossas vidas quando nós atribuímos tudo ao Senhor, quando nós, né, pregamos a palavra, quando nós evangelizamos em todo lugar e quando nós, né, revertemos tudo isso ao amor que Cristo tem por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E que bom ser amados pelo Senhor, que bom ser cuidado por Ele, que bom saber que Ele vai nos socorrer, que bom saber que se permanecermos na sua presença, aleluia, nós vamos chegar no final da nossa caminhada e cantar o hino da vitória, aleluia, não por merecimento, mas pela sua bondade, pela sua misericórdia e pela sua graça derramada sobre cada um de nós. Então, isso precisa nos motivar, isso precisa nos manter animados, mesmo diante das aflições que passamos, mesmo do que ainda possamos passar. Nós precisamos nos manter animados em Cristo e continuarmos tirando proveito das situações complicadas da vida, aleluia, e nos aproximar mais do Senhor, e estarmos mais perto dEle e procurarmos servir a Ele sempre com alegria.
Louvado seja o nome do Senhor. Oportunidades em tempos de crise é também nos mantermos em oração, sabendo que os resultados virão pela sua misericórdia e bondade. Então, um dos proveitos que nós podemos tirar em tempos de crise também é continuarmos orando, viu? Então, em tempos de crise a gente não curva diante das situações, a gente ora mais, né? A gente para mais um pouco, a gente busca mais, né? A gente luta, tem dia que parece que o problema aumentou, parece que o problema de ontem era fichinha para o que a gente vive hoje, mas a gente volta mais uma vez. Senhor, eu estou aqui com meus joelhos dobrados, estou clamando, Senhor. Eu estou clamando pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade. Me socorre, Senhor. Não me deixa sucumbir com essa depressão, não me deixa sucumbir com essa falta de emprego, não. Senhor, torna a dar em mim a alegria da salvação, me dá esperança, né? Me dá esperança de uma vida melhor em Ti, me dá esperança de uma vida melhor aqui na terra também, né? Lutar pelo nosso emprego, lutar pelo nosso casamento, né? Os que não casaram ainda, lutar para que o Senhor te dê também um casamento abençoado, né? Lutar pelos nossos dilemas que a gente passa, contanto que nós vivemos constantemente uma vida de oração para vencermos as batalhas que a vida muitas vezes nos impõe. E tem vezes que elas são muito duras, tem vezes que a gente para e diz, Senhor, e agora? Para onde eu vou correr? Né? Para onde eu vou andar? Para onde eu vou sair daqui? O Senhor diz, para que nesse momento de crise, eu estou também ouvindo o teu clamor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não estamos só, nós temos um dono, aleluia. Nós temos alguém que cuida de nós, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos alguém que ouve o nosso clamor, aleluia. E que no tempo certo, que no momento certo, traz para nós a vitória, porque a vitória está com Ele, aleluia. Muitas vezes a gente confia muito no homem, muitas vezes a gente para de orar, porque alguém nos fez uma promessa, e a gente pensa que aquela promessa, né, vai chegar a nós somente pela boca daquela pessoa, ou pelas mãos daquela pessoa. A gente começa a parar, a gente começa a confiar demais, né, e a gente para de ouvir o Senhor. Não, vamos continuar ouvindo ao Senhor, aleluia, em todo momento, e sabendo que é dele que virá o socorro para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 20 ele diz, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança. Cristo será tanto agora como sempre, né, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo se mantém confiante e de cabeça erguida, não é? Ele continua entendendo que há um propósito de Deus em tudo aquilo que ele estava passando, né? Então, ele chega a declarar nesse verso que, aleluia, segundo a minha expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança em Cristo, será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, aleluia, seja pela vida, seja pela morte. Ele sabia que ele passando tudo aquilo, ele sabia do propósito que tinha Cristo na vida dele e através dele. O foco do apóstolo continuava sendo estar em Cristo. Mesmo na prisão, ele continuava sabendo o que é que ele estava fazendo lá e por que é que ele estava naquela prisão, né? E porque muitas vezes a gente não quer parar para saber por que, né, estamos passando determinada situação. Porque muitas vezes a gente não quer parar para, né, lembrar onde nós deixamos de servir ao Senhor melhor, onde nós deixamos de servir ao Senhor com mais perseverança, com mais alegria, onde nós paramos de ouvir o Senhor, onde nós encostamos no canto da nossa casa e dissemos, eu não vou fazer mais nada porque eu já fiz muito. Eu não vou fazer mais nada porque tudo que eu tinha que fazer já é bastante. Eu vou pendurar minha chuteira, eu vou me aposentar. Mas olha, na obra do Senhor não tem aposentadoria não. Não tem aposentadoria. Podemos estar com 10 anos, com 20, com 50, com 100. Eu costumo citar aqui, né, o meu avô,
que já está na eternidade. Que meu avô, com 105 anos, um dia lá em Fortaleza, minha tia procurou ele no quarto onde ele dormia, com 105 anos, ele não estava lá na cama dele, ele estava no outro quarto de joelhos, orando, 3 da manhã, com 105 anos de idade. E eu costumo falar sempre, né, que tem tempo que eu estou andando, e eu vou lembrando de quem foi meu avô, eu digo, Senhor, me dê graça para que eu possa chegar no final da caminhada, me mantendo animado, assim como foi o meu avô. Meu avô passou para a eternidade com 109 anos, mas até 105 ele dobrava os seus joelhos para orar 3 horas da manhã. Então, tudo isso há um proveito que a gente tira da vida dessas pessoas que já passaram em nossas vidas. Quem você tem como referência na sua vida? Quem você tem como referência na sua vida espiritual? A gente precisa disso, viu? Os momentos de crise, a gente lembra dessas pessoas, né? A gente recorre a eles. Mesmo que eles possam não estar por perto, a gente recorre, a gente lembra, a gente liga. Olha, como é que você venceu naquele tempo da sua crise? Dá para mim uma palavra, me traz uma palavra. E a gente começa a ouvir essas pessoas que têm experiências, e a gente começa a olhar para Cristo primeiro, claro, mas começamos a ter essas pessoas como referência, e a gente vai ver também que no momento de crise, a gente pede socorro ao Senhor, e para aqueles também que estão perto de nós. Isso é uma igreja. Uma igreja viva, ela não para. Uma igreja viva, ela se comunica. Uma igreja viva, ela vive entrelaçada, né? Um irmão com o outro, sentindo a dor do irmão e ajudando. Uma coisa, né, é no momento de crise, a gente sentir a dor, e outra é sentir e ajudar. Ah, como eu estou sentindo a dor daquele irmão, mas a crise dele é tão grande que eu não vou nem chegar perto. Deixa ele lá com a sua crise, deixa ele lá sem o feijão para comer amanhã, deixa ele lá sem o dinheiro para pagar energia, deixa ele lá sem o dinheiro para pagar aluguel. Depois, quando tudo estiver melhor, eu vou na casa dele e juntos vamos tomar um café. Não, isso não é a igreja, né? Isso não é a igreja do Senhor que se movimenta, não. A igreja que se movimenta é a igreja que se ajuda, é a igreja que ora junto, é a igreja que vive juntos, aleluia. É a igreja que entende que o momento de crise na vida do seu irmão, ele vai passar, mas ele vai passar mais fácil se eu pegar a dor daquele irmão e adotar ela também para mim. Quando eu faço isso, eu entendo que eu posso ser um servo melhor, né? Um servo que tem mais amor na prática, um servo que não tem mais amor somente na teoria, um servo que aprende a ter na sua casa um pacote de arroz e vê o irmão necessitado, racha ele no meio, vai lá, entrega a metade e diz, irmão, Deus abençoe a sua vida, amanhã virá provisão mais na sua vida, como virá na minha também. Então, as crises precisam também nos aproximarmos também dos nossos irmãos, tá? A gente viveu isso na pandemia, né? Como o nosso pastor Edson sempre fala aqui, se você passa alguma dificuldade, né, procure o pastor da igreja ou procure a liderança, né? Só que muitas vezes a gente pega a situação, a gente não traz para o pastor e nem ajuda, né? Simplesmente a gente para, a gente se cala, né? Está lá o irmão gemendo de dor, está lá o irmão sem dinheiro para comprar o gás, né? A gente tem 2 botijão em casa, a gente tem dinheiro na conta, né? Mas a gente faz vista grossa a tudo isso, mas continuamos batendo no peito, dizendo, eu sou igreja, né? Eu sou a Detag Setor, né? Eu sou o exemplo na minha família, né? Eu sou exemplo no meu trabalho, e o Senhor nos pega nessa noite e diz, olha, né? Vocês podem fazer mais, vocês podem dar mais um pouquinho em prol da vida de alguém, façamos, né? Não precisa ninguém ver não, né? Não precisa não, a gente faz, né? E o Senhor vai receber, o Senhor vai abençoar, e fica tranquilo, entrega lá e sai pela tangente, né? Vai embora, ora, agradece com aquele irmão e vai embora, tá? Então,
Não está muito no texto não, mas o Senhor manda a gente também conversar um pouco sobre isso com nós mesmos nessa noite. Quem sabe não sou eu que preciso melhorar um pouquinho também nesse quesito, né? De sentir a dor e viver a dor do meu irmão na prática e não na teoria. O mundo vive cheio de teoria, mas a igreja não pode, nós não podemos viver de teoria. Então, a gente vive uma vida voltada para o Senhor, uma vida do Evangelho, mas uma vida também de Evangelho na prática. Né? Evangelho é prática, é sentir a dor mesmo. Né? Se o irmão está lá desviando da fé, a gente vai lá, ora por ele, né? Pega ele, adota ele na caminhada, diz, irmão, meu irmão, vamos aqui que eu vou estar ao teu lado em todo momento. Né? E não abandona não, pega com ele e vai com ele até o fim, até ele firmar. Quando ele estiver aqui dando frutos, aleluia, né? Você não larga, você deixa ele andar, né? Um pouco mais só e vai, pega outro, adota também, diz, aquele está em crise, eu vou atrás dele, eu vou trazer ele para perto de mim, aleluia. E a gente vai vendo Deus trabalhar, Deus vai multiplicando as almas nesse lugar, aleluia. Deus vai multiplicando a nossa fé, Deus vai nos enchendo de vigor, Deus vai nos enchendo de esperança, aleluia. E ele diz, Senhor, muito obrigado porque eu posso fazer alguma coisa para o teu reino enquanto eu estou aqui na terra, aleluia. Porque vai passar, o tempo vai passar, tá? Ficarão as lembranças, né? Ficarão os momentos que eu poderia ter aproveitado, eu não aproveitei, os momentos que eu poderia ter ajudado e simplesmente eu preferi virar as costas e deixar o meu irmão, né, perecer na dificuldade. Mas Paulo diz, olha, vocês precisam se manter animados, vocês precisam continuar pregando o Evangelho, vocês precisam continuar vivendo o Evangelho, aleluia. E a mensagem, né, a mensagem transformadora do Evangelho nos mantém animados, mesmo em tempo e ao caos que o mundo vive, né? Aprisionado pelo seu pecado, que separa o homem de Deus. E a responsabilidade da igreja, né, é essa, é continuar dizendo que, né, que o fulano ganhe, que fulano perca na política, né, que a crise da Rússia com a Ucrânia, que abala o mundo inteiro, né, saia de um jeito ou saia de outro, a gente continua lutando e continua crendo no Evangelho de transformação, aleluia, no Evangelho que mudou as nossas vidas, um Evangelho, aleluia, de oportunidades. Então, vivamos esse Evangelho de oportunidades, tá? Todo dia a gente tem uma oportunidade diferente, todo dia o desafio, ele é diferente sobre as nossas vidas, mas nós continuamos vendo o mundo sem Cristo no caos. Mas nós continuamos dizendo para eles que esse caos pode acabar na vida de todos aqueles que aceitam Cristo como Salvador, né? Viveremos os tempos de guerra, mas o tempo da salvação, né? O tempo do escape na sua alma, ele poderá ser diferente quando nós começarmos com mais ousadia, continuar pregando a palavra do Senhor, continuar dizendo, olha, esse caos pode passar, essa dificuldade pode passar, e você pode vir para os pés do Senhor, aleluia, e encontrar nele guarida, aleluia. Verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O apóstolo se desprende de tudo, né, o que ele estava vivendo e traz para nós, nesta noite também, uma inspiração de confiança, uma inspiração de que está em Cristo, aleluia, é algo que não vai nos prender em qualquer situação que a gente possa estar passando. Diz, olha, né, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então a convicção de Paulo, né, trazia naquele momento essa convicção. Diz, olha, eu estou em Cristo e muito importa, não é? Que eu esteja aqui ou que eu morra. Claro que se ele fica, né? O que ele entendia? Que se ele ficasse, ele continuava pregando o Evangelho, né? Por onde ele continuasse passando. Mas também, se ele partisse, não é? Ele tinha a convicção da sua salvação. Ele diz, olha, né? Eu combato aqui a minha carreira, não é? Eu guardo a fé e a coroa da justiça que está preparado para mim, o Senhor vai me dar naquele dia. Ele tinha essa convicção, aleluia, de que nada aquilo
era em vão. As prisões não eram em vão, os açoites não eram em vão, né? Os naufrágios não eram em vão, nada na vida de Paulo ele tinha aquilo como em vão, né? Ele sabia que em tudo Deus tinha um propósito na vida dele, aleluia, e um propósito de vitória, e um propósito de um final feliz na presença do Senhor. Então, a gente tem que viver essa esperança, a gente tem que viver isso em todo momento. Quando vamos partir? Nós não sabemos, mas uma coisa é que aquele que permanece no Senhor, ele não faz em vão, ele não vive em vão, ele não trabalha em vão, né? Ele não anda em vão. Ele diz, olha, eu sei que o Senhor tem um propósito em tudo isso na minha vida, mas uma coisa é o Senhor ter propósito, outra coisa é nós queremos viver os propósitos do Senhor em nossas vidas. Tem que renunciar. Para viver os propósitos do Senhor, tem que renunciar. Tem que ter uma vida na sua presença. Tem que ter uma vida afastada do pecado, né? Tem que ter uma vida voltada para servir ao Senhor. Então, quando isso é uma realidade, quando isso se torna verdade dentro de mim, aleluia, eu entendo que o meu tempo ele pode demorar, ele pode estar acabando, mas eu sei, aleluia, que tudo isso vai resultar num final feliz para a minha vida. Eu vou estar com Cristo na glória, vamos estar com Cristo. Se isso não traz mais esperança na tua vida, começa a repensar, né, a sua situação de servo. Começa a repensar, né? Momentos de crise nos faz crescer. Momentos de desânimo nos faz crescer. Momentos de tempestade faz nos entender que eu preciso nadar melhor, né? Se a tempestade vai me afundando, eu tenho que nadar melhor. Eu tenho que saber como eu vou sair daquela situação, né? E de que forma, de que estratégia eu vou nadar para que eu saia do meio daquela tempestade. Então, a vida do crente também é cheia de estratégias, né? Traçamos estratégias de vitória para as nossas vidas, né? Programa a sua vida, né? Programa o seu futuro no Senhor, aleluia. Vá falando para o Senhor, Senhor, está difícil. Final do ano estou planejando isso, né? Estou planejando melhorar a minha casa, estou planejando fazer uma viagem, estou querendo fazer um curso também, né? Na área de escatologia, alguma outra coisa, algum conhecimento a mais. Vai se programando e vai contando para o Senhor. Senhor, eu vivo um momento de crise, mas eu quero me preparar também nesse momento para que quando ele passar, eu possa ter os meus planos e os meus projetos tudo em dias, porque eu sei que o Senhor vai realizar em mim aquilo que te apraz na minha vida, tá? E na minha caminhada. Então, tiremos proveito também nesses momentos de dificuldade que a gente passa, né? E atribuímos tudo, aleluia, ao Senhor, que pode todas as coisas. Nós vivemos nessa vida, né? Desfrutamos de tudo que Deus tem nos proporcionado e no final de tudo, lembramos o quanto fomos impulsionados pelo Evangelho da transformação. Impulsionados, né? Vivendo o Evangelho a cada dia. Mais uma vez, reitero, vivendo na prática, tá bom? Então, não deixemos que a teoria faça parte da nossa vida, não. Não. Sabe por quê? Porque senão um dia a gente vai parar e dizer, poxa, como eu poderia estar bem na frente se naquele tempo eu tenho feito aquilo que o Senhor me colocou em mãos para que eu pudesse tirar a oportunidade também naquele momento de crise. Na crise se ora, na crise se cresce, né? Na crise se busca a direção de Deus, na crise ouve também a voz do Senhor. Eu trabalhei numa empresa, e essa empresa veio à falência há muitos anos atrás. Eu ainda era solteiro, e aquela empresa nos deixou, todos os funcionários, sem nem o salário do mês, né? Foi para a justiça, a gente recebeu alguma coisa, mas os direitos trabalhistas, né? Eles ficaram para trás e tinha algum imóvel para ser vendido daquela empresa, né? Através da massa falida, e aquele negócio foi andando e começou a demorar, e passou 1 ano, passou 2, passou 10, e eu comecei naquele tempo, a gente tinha casado há pouco tempo,
e nós começamos a viver um momento, né, um pouco relapso, mas um momento de crise financeira em nossas vidas, né? O meu salário e da esposa naquele tempo, a gente estava se organizando e estava tudo muito difícil. E eu saí aqui da igreja um dia de domingo e naquele dia a mensagem falou muito comigo sobre a oportunidade de sobre reagir em tempos de crise. E eu saí daqui, naquele dia, parece que a minha fé, ela estava 100% mais, como a gente canta com aquele hino, 100% mais. E eu tinha o hábito de passar em frente ao prédio, onde precisava ser vendido, para que o nosso dinheiro, né, viesse a sair. E quando eu fui passando em frente àquele prédio, evangelista Hélio, ali na Ceilândia, eu vou passando de carro e o Senhor me fez olhar para aquele prédio e disse, Senhor, esse prédio está aqui para ser vendido e até hoje não apareceu um comprador. E eu estendi a mão de dentro do carro, né, para aquele imóvel. Eu estava com a Amélia nesse dia, eu estendi a minha mão e disse, Senhor, abre as portas para que essa crise na minha vida passe, né? Aquele imóvel, quando fosse vendido, ajudaria muito, como ajudou as nossas vidas e dos nossos colegas de trabalho. E eu fiz a oração naquele dia e fui embora, não é? E quando com mais ou menos um mês e pouco, olha que já estava aquela situação há mais de 12 anos, né? E quando um dia, o advogado que estava cuidando da massa falida começa a ligar para todo mundo. Um colega vai e diz, olha, já está sabendo o que está acontecendo? Eu digo, não estou sabendo. Aquele prédio foi vendido e nós já começamos a receber. Aguarda que você vai receber também uma ligação do advogado e você também vai receber o seu. Quando foi com um pouco de o advogado me ligou e disse, olha, seu Paulo Alves da Silva, sim, tá? Aquela causa que a gente está lutando há tanto tempo, ela vai ser resolvida agora. Marcamos uma audiência lá no sindicato e quando chegamos lá naquele local, aleluia, tudo aquilo que eu tinha para ser restituído, o Senhor mandou naquele dia, na minha conta, aquela quantidade, aleluia, que estava presa há 12 anos. Então, em tempos de crises, também intercede. Em tempos de crise, tá? Vai ministrando mesmo, Senhor, né? Eu estou precisando, Senhor, o Senhor conhece a minha situação, o Senhor conhece a minha dificuldade, então, né? Não podemos nos calar em tempos de tempestades e em tempos de crises e tirarmos, aleluia, proveito de tudo isso e vivemos o melhor do Senhor em nossas vidas. Nada detém aqui na terra aquele que sofre todas as aflições, mas permanece em Cristo Jesus. As verdades do Evangelho precisam por nós serem defendidas, custem o que custar, assim como foi também por Paulo defendida ali naquela prisão. Podemos crescer em momentos de crises. E o apóstolo Paulo nos deixou esse grande exemplo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aleluia! Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, se nós amamos a Deus, todas as coisas vão contribuir, aleluia, para o nosso bem, né? E para o bem daquilo que fazemos em prol da obra do Senhor. Então, é Ele que cuida, é Ele que direciona, é Ele que no momento de crise nos permite olharmos, né, com mais diligência também, as verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Louvado seja o nome do Senhor. Tire momento, né? Tire momentos a sós com Deus. Entenda que a sua crise é passageira. Entenda que ela vai passar. Entenda que há algo melhor de Deus para a sua vida. Entenda que na presença do Senhor a gente avança. Entenda que na presença do Senhor a gente se mantém animado, mesmo diante das tempestades que a gente passa. Mas o Senhor é conosco em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Aleluia. E nos mantemos animados em servir ao Senhor com alegria. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos ficar de pé. A equipe vem aqui na frente. Aleluia. E vai estar ministrando louvor. Logo após o pastor Denis vai estar concluindo o trabalho. Mas eu queria chamar aqui o evangelista Sinésio.
faça aqui uma oração, tá bom? O senhor, faça aqui uma oração. Logo após a equipe vai estar ministrando. Vamos agradecer a Deus pela palavra, vamos agradecer a Deus por esse momento tão bom que Ele nos concede de estarmos aqui. Aleluia. Logo após a gente conclui, né, com os avisos e orando também nessa noite pelos irmãos que estão enfermos, para a glória do nome do Senhor.